Olá, esse é o Pausa para a Paz. Nosso devocional de hoje está em Tito, capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. Ele se baseia em instruções para cada um de nós, todos nós, homens idosos, mulheres idosas, as jovens recém-casadas, aos moços, aqueles que trabalham, todos nós temos instruções da palavra de Deus. E logo no versículo 1 do capítulo 2, ele já fala: prega a sã doutrina, aquilo que é saudável, aquilo que é correto. Timóteo recebeu de Paulo as instruções corretas para que ele refletisse a glória de Deus, testemunhasse Cristo Jesus e instruísse outras pessoas para que assim também tivessem os seus procedimentos de acordo com a palavra de Deus. É um testemunho que todos nós precisamos ter. Logo no versículo 2, ele já fala quanto aos homens idosos. Pessoas, geralmente com mais de 60 anos, pessoas que deveriam ser sensíveis e saudáveis espiritualmente. Onde ele fala que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quantos homens idosos precisam atentar ao testemunho que estão dando de Cristo Jesus? Também vai falar sobre as mulheres idosas, onde elas têm um papel importantíssimo na palavra de Deus. Elas precisam, o texto diz no versículo 3, que semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, aqueles comportamentos que as senhoras precisam ser sérias, precisam ser corretas, precisam ser bem ajustados, ou seja, nada exageradas, nada espalhafatoso, mas que sejam pessoas e senhoras sérias, não caluniadoras. Essa palavra é usada mais de 30 vezes se dirigindo a Satanás, que faz muita maldade, onde elas não devem ser instrumentos de Satanás, caluniando ou falando aquilo que não deveriam, não escravizadas a muito vinho, estamos falando de equilíbrios, onde elas sejam mestras do bem, sempre prontas a ensinar, sempre prontas a instruir, a conduzir, e isso elas serão um instrumento importantíssimo para as recém-casadas. O texto diz: a fim de instruírem as jovens casadas. E olha a responsabilidade que elas têm de conduzir a essas novas moças que são casadas recentemente a amarem o marido e a seus filhos, para que elas sejam sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus, olha o testemunho importantíssimo que essas senhoras têm, não seja difamada. A importância do papel da mulher, uma senhora na igreja, quanto às jovens casadas, todas as mulheres, elas têm os seus papéis definidos na palavra de Deus, a importância delas, assim como já foi dito aos homens idosos. E agora ele segue dizendo aos moços. No texto antigo se referia às crianças de 12 anos, as quais chamamos hoje, que naquela época eram jovens, as pessoas que necessariamente deveriam ter os seus respectivas instruções para obedecerem à palavra de Deus. Eles deveriam respeitar e acatar as instruções dos homens idosos. Eles eram um testemunho muito importante para esses moços. Eles deveriam ser ensinados e aprenderem a ser criteriosos no seu procedimento, para que eles fossem sensíveis às instruções que estavam sendo dadas a eles. Eles tinham um padrão a ser seguido, orientações a serem seguidas, e isso estava na sã doutrina. Existe um exemplo de característica moral e espiritual na palavra de Deus que todos nós precisamos seguir. Não está deixando ninguém de fora, e isso tudo se baseia em admoestações corretas, saudáveis, bíblicas, que elas precisam acontecer. E isso provém de homens idosos, mulheres idosas, moças e moços, aqueles que estão crescendo. E por fim o texto vai falar no versículo 10,
exatamente no 9, servos, e no 10 dá instruções para que eles não estejam agindo erroneamente quanto ao futuro deles, mas que ele, em tudo, os servos, os trabalhadores, sejam honestos em seus procedimentos, em suas escolhas, em suas atitudes, que eles honrem a Deus em tudo que venham a fazer. Você tem instruções claras da palavra de Deus em Tito 2. Siga a sã doutrina. Viva para honrar e glorificar ao nome de Cristo Jesus. Deus abençoe.